Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar um pouco sobre base de cálculo. Nesta videoaula nós vamos usar como exemplo, para facilitar todas as nossas observações, um evaporador, um equipamento simples, uma unidade simples, para exemplificar a escolha de uma base de cálculo, a definição de base de cálculo e como a gente coloca todo esse conceito dentro de um balanço de massa. Vamos então considerar o evaporador e vamos utilizar neste evaporador, para exemplificar o nosso caso, suco de limão. Na verdade, o nosso objetivo aqui seria concentrar o suco de limão com 10% de sólidos para um suco de limão concentrado com 20% em sólidos. Nós temos então uma corrente de entrada, que nós chamaremos de corrente 1, que corresponde à entrada de suco de limão com 10% de sólidos. Teremos uma corrente de vapor, que nada mais é do que uma corrente de saída de vapor de água por conta da própria evaporação, da operação de remoção de água desse suco para concentrar o teor de sólidos. Teremos então uma corrente 3, que é uma corrente de concentrado, que corresponde a uma corrente com 20% em sólidos. Ok, partindo desta informação, nós temos o evaporador já montado, já o esquema, o fluxograma da operação, as correntes todas numeradas. Vamos colocar aqui ao lado uma tabela, né? Vamos fazer uma tabela, onde a gente tem aqui nessa primeira linha, nós temos os números das correntes, e nessa primeira coluna aqui, nós temos a designação dos componentes, sólidos, água e FI. Né? Este FI corresponde, então, à vazão mássica de cada uma dessas correntes. Tá? Então, FI corresponde à vazão mássica de cada uma dessas correntes, ou seja, FI é a vazão mássica de uma corrente I especificada. Então, nós teremos a vazão mássica F1, vazão mássica F2, vazão mássica F3 como sendo o F, né, o FI, a vazão mássica. Vamos designar essa vazão mássica em quilograma por hora. Então, esta é uma operação contínua, tá? E essa vazão mássica está especificada em quilograma por hora. Esse sistema, portanto, é um sistema aberto, né, operando continuamente com alimentação de suco de limão, saída de vapor na corrente F2 ou na corrente 2 e saindo suco concentrado com 20% de sólidos na corrente 3 com vazão mássica F3. Ok, bom, partindo disso, nós vamos agora exemplificar, né, vamos preencher toda essa tabela, essa primeira tabela que nós construímos aqui ao lado, vamos preencher com as informações que nós temos. Então, nós temos 10% de suco, 10% de sólidos no suco de limão. Então, nós temos uma corrente de composição 0,1, a corrente 1 tem a composição 0,1. Portanto, nós temos 0,1 e 0,9. Ou seja, somando, tem que dar os dois, né? 0,9 mais 0,1 teria que dar 1. Né? O somatório dessas composições teria que dar 1. Assim como a gente tem a composição na corrente 3 de sólido 0,2 e tem 0,8 para água. Na corrente de vapor 3, né? Na corrente de vapor 3, nós temos especificamente nada de sólidos, ou seja, eu só tenho vapor saindo, né? Só tenho água saindo, evaporando, e tenho 100%, ou seja, 100% de água. Né? Então, se nós fecharmos todas as composições, nós vamos ver, ó, x de sólidos em 1, 0,1, x de água em 1, 0,9. E assim, em todas as outras correntes, nós podemos preencher, ou seja, 0,1 mais 0,9 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 0,2 mais 0,8 dá 1. Ou seja, nós então fechamos as informações que nós conhecemos. Obviamente que nós não conhecemos nem a informação
de F1, nem F2, nem F3, ok? Bom, partindo dessas informações, aqui nós já escrevemos todos os dados que nós temos para este processo, né? Então, nós temos o processo que equivale à concentração do suco, né, de limão, e nós temos essa informação, essas informações todas descritas nessa tabela. Agora, nós vamos fazer, para saber se nós podemos resolver este problema, nós vamos fazer uma análise de grau de liberdade. Vamos fazer, né, a avaliação do número de graus de liberdade que nós temos nesse problema. Nós temos 3 variáveis desconhecidas, né? Variáveis desconhecidas quais seriam? F1, F2 e F3. Nós sabemos que F1 pode ser uma função de F2 e F3, não? Mas as 3 informações são desconhecidas. Nós temos 2 equações independentes e elas equivalem aos balanços de sólidos e de água. Ou seja, nós temos 2 balanços, um para componente sólidos e outro para componente água. Então, nós temos 2 balanços que são equações independentes. Nós não temos relações auxiliares, né? Nós não temos outras informações, né, que possam nos ajudar. Isso significa que nós temos um número de grau de liberdade igual a 1. Né? O que é que isso significa? Que nós, da maneira como está escrito, não temos como trabalhar com o problema. Né? Nós também não podemos mexer com o número de equações independentes. Por quê? Porque as equações independentes correspondem às informações que nós temos para cada componente, ou seja, são as equações para cada componente. Nós precisamos, então, utilizar uma informação que nós chamamos de base de cálculo. Nós vamos recorrer à base de cálculo para salvar, né, a nossa descrição aqui, para a gente poder escolher, selecionar dentro deste problema, a gente vai selecionar um valor que possa diminuir, né, o número de variáveis, já que a gente não pode mexer no número de equações, a gente vai mexer no número de variáveis desconhecidas. Ou seja, a gente vai determinar uma das variáveis. Então, uma base de cálculo, na verdade, é uma informação que eu adiciono ao problema quando ela não existe, que é esse caso, para reduzir um grau de liberdade, né, ou seja, uma das variáveis, né, reduzindo um grau de liberdade, para poder resolver o problema. E aí eu teria um problema solvível, né? Ou seja, eu teria 0 grau de liberdade se eu tivesse 3 variáveis, né, menos uma, determinasse uma delas. Pode ser F1, F2 ou F3, qualquer uma dessas desconhecidas. Então eu preciso ter essa informação. Na prática, uma base de cálculo, né, ela é utilizada para que todo o problema seja resolvido em função dessa base de cálculo. O que é que isso significa? Eu posso utilizar uma informação como F1, F2 ou F3 para, né, uma das vazões mássicas e selecioná-la para ser a minha base de cálculo. Que informação pode ser essa? Eu, por exemplo, vou escolher aqui F1. Normalmente a gente escolhe F1 ou F3 nesse caso. Por quê? Eu posso dizer que eu quero produzir 100 kg por hora de suco concentrado, ou eu posso dizer que eu estou operando o processo alimentando 100 kg por hora de suco de limão fresco, prensado, por exemplo. E nesse caso eu teria a base de cálculo adicionada, eu teria o grau de liberdade 0. Vamos selecionar então a base de cálculo F1. Então vamos chamar de 100 kg por hora. Então eu estou dizendo com isso que eu estou trabalhando, né, com a alimentação de 100 kg por hora de suco fresco. Ou seja, meu processo tem capacidade de operação de 100 kg por hora de suco fresco. Se essa informação já for oferecida no problema, ótimo, ela já consta, então eu não precisaria adicionar. Mas se essa informação não consta, ela pode ser utilizada e todos os cálculos serão feitos com base nesta informação. Por isso, base de cálculo. Nesse caso, a gente desconta F1, aqui da nossa análise de grau de liberdade. Ficariam 2 variáveis. Nós teríamos o número de grau de liberdade igual a 0. Né? Então, nós poderíamos resolver o problema. Nós teríamos
F1 como sendo função de F2 e F3. Ok, nosso problema pode ser resolvido a partir de agora. Né? Então, o problema passa agora de uma condição que representava problemas com relação à solução, pelo número de grau de liberdade, e agora passa a ser solvível. Né? Então, escrevendo os balanços de massa para sólidos e para água e o balanço global, nós temos duas equações de balanço, uma para sólidos, né, e uma para água. Vou destacar aqui as variáveis F3 e F2, que são duas das variáveis que são desconhecidas, né, ou seja, F1 passa a ser conhecida, 100 kg por hora, ou seja, eu tenho agora a possibilidade, né, pela primeira equação, ó, de sólidos, tenho a possibilidade de resolver o problema, ou seja, F3 é igual a 10 sobre 0,2, que é igual a 50 kg por hora. Sabendo que, pelo balanço global, que F1 é igual a F2 mais F3, eu tenho que o somatório de F2 mais F3 deverá ser igual a 100, portanto, 100 menos 50 deverá ser igual a 50, e eu posso resolver, então, encontrar então as variáveis desconhecidas e resolver o problema. Então eu tenho a minha solução partindo da utilização de uma base de cálculo. Esta utilização de base de cálculo levou à solução deste problema. Encontramos a vazão F2 e a vazão F3 como sendo igual a 50 cada uma delas. Tá ok, pessoal? Agora é com vocês. Bom estudo!